Oi, gente! Hoje a mesa conta a história de 3 artistas que desenvolveram têxteis incríveis através da aquarela. A gente está aqui com a Lia, com a Cláudia e com a Bruna. E aqui dentro dessa loja incrível da Ingrid, que abriu esse espaço para a gente bater um papo incrível sobre mesa, né, gente? Muito bem-vindas e muito obrigada pelo convite, antes de mais nada. Gente, eu quero entender um pouquinho, né? Quando eu fiz o convite para vocês, foi meio de relance, foi rápido. Eu queria algo para Páscoa e bem específico, né? Porque eu queria algo que a gente trouxesse essa parte cristã para a mesa, né? Com um propósito um pouco maior. Antes de contar a história de vocês, Cláudia, como que foi esse desafio quando você recebeu? Olha, foi... Eu nem sei te explicar, porque assim, é a primeira vez que eu faço uma coisa assim, meio que focada para alguém que pediu alguma coisa para ser feita, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer, se der certo, deu, se não der, paciência. Mas foquei, fiz com amor, fiquei pensando, falei, nossa, que legal se der certo dessa aquarela aí pro tecido, que bacana, vai ficar eternizado isso, né? Sim. Aí eu já pensei, vou pôr na minha mesa. Mas a gente sempre fala, né, nas aulas, eu sempre passo todos os desenhos, eu falo, a aquarela tem que ser leve, até porque ela é muito fluida, então eu não quero que nenhum trabalho, nenhum desenho seja um peso para as meninas, né? Então assim, mesmo que a gente tava com prazo curto, tudo, eu falei, pintem e se divirtam. Se der, deu, e as meninas são muito assim, isso. sabe? Foi muito foi assim. leve. Então, pinta o que vocês gostam, sempre deixo muito à vontade, né, Cláudia, Sim. né, Bru? A gente fica muito à vontade, porque sempre quando as meninas começam a pintar, vem uma cobrança muito grande. De que eu preciso fazer certo, está errado, não tá bom, perfeição, tá né? muito perfeito, ou, ai, não gostei, tá muito infantil. Então, eu sempre falo para as meninas, tem que ser leve. A aquarela tem que ser leve. Você ter uma ideia, né? No meu primeiro workshop com a Lia, né, Lia? Essa é pra história mesmo. Era na época de Natal, e eu fiz aquela bolachinha, o gingerbread. Ai, amo. Então, mas saiu um gingerbread totalmente. Eu tenho ele guardado, mas assim, E tem que guardar, tem que Ela guardar. assim, olha, eu amo aquarela, mas não é pra mim. eu saí de lá e falei assim, não, isso não é pra mim, gente, não dá certo. Eu vim da pintura a óleo, né? Falei, não vai dar certo isso daí. Não, a aquarela não é pra mim. Até que passou o ano, em março, eu falei, vou tentar de novo. E aí fluiu. Se apaixonou. Não, e eu falo que ela é minha garota propaganda. Né? Nossa, porque a Cláudia, ela arrasa. Em todas ela as fez pinturas até de rostos humanos já. Então ela tá... Tô aprendendo, gente. Não, eu tô Não, Não, aprendendo, mas sério. tá demais as E o aquarelas. legal é que assim, eu consigo ver como é a pincelada de cada uma. Você já sabe. Eu olho, eu sei que essa pintura é da Bruna, essa Da pintura é da Cláudia. Cláudia, é muito legal Essa isso. da Ana. Cada uma tem a sua assinatura de Uma pincelada. personalidade, Sim, né? A gente isso é muito consegue legal. colocar na arte do papel o nosso DNA, vamos dizer Sim. assim. É bem bacana isso. E pra você, Bru, como que foi? Ai, foi muito legal, porque é uma oportunidade de a gente ver a nossa arte, que a gente faz de uma forma tão gostosa juntas, estampada, sabe? E saber que vai para casa das pessoas, vai decorar, né, as mesas, e Páscoa, né, a questão de família unida, almoço de Páscoa. Então, assim, foi muito gratificante e eu não vejo a hora de poder ver. Eu Ai, gente, eu não vejo a hora de mostrar. E me conta, como que é na sua casa esse momento de família, momento à mesa? Como que é a vida de vocês à mesa? A gente valoriza muito, é um momento que todos somos em 5 em casa, todo mundo senta junto, pra gente conversar, saber como é que foi o dia. E eu até tinha comentado aquela outra hora, é um momento que solta algumas pérolas, né? Tenho crianças pequenas ainda em casa. Então é um momento de troca, é um momento de família. Um brinca com o outro, um tira sarro, Um valoriza, aprende com o outro. É um Sim, misto, É né? um misto, é um misto. E tem uma história que você acabou de me contar também. Você começou o seu trabalho por conta, de certa forma, né, da mesa, Da né? mesa, exato. Você começou a cozinhar porque o seu filho não gostava de certo alimento. Conta pra nós. Foi exatamente isso. Eu também não gostava muito de cozinhar.
Mas aí depois... É verdade. E aí depois eu adquiri um robô de cozinha, que foi ali que eu comecei a fazer um molho de tomate, que meu filho não gostava de comer molho de tomate. E aí eu comecei a fazer. E aí ele começou a comer e adorava tal. E aí uma amiga começou a pedir, outra amiga começou a pedir também. E foi aí que eu montei o Divino Sabor. Mas Que é é a sua sensacional. empresa. O molho não tem Verdade, agora de eu verdade. preciso Você vai experimentar, Vai ter que provar. gente. Porque Olha. Vocês vão muito provar. bom. Agora E eu faço mandei questão. mensagem pra ela o dia que ela me levou, que vira e mexe, a Bruna sempre leva alguma coisa, porque sabe que a amiga não gosta de cozinhar, apesar de adorar comer, mas eu não gosto de cozinhar. Ela falou, amiga, eu trouxe um pouquinho do molho. Eu mandei mensagem pra ela, Bruna, eu não sou fã de molho de tomate, Eu não mas sabia. esse ela isso eu não sabia. sabia. Falei, isso deu vontade de tomar de copo. Eu falei que não foi, um mandei áudio. essa. Foi maravilhoso. Sensacional. Sensacional. Olha, eu vou precisar Com experimentar. certeza, vai ser amanhã, quem sabe. Ai, já quero! E me conta uma coisa, Clau, como que é na sua casa? Você tem 3 meninos, 4 meninos, 4 meninos. já casados? Já casados, todos já foram embora de casa, né? Então Com eu as não, suas eu não famílias, tenho né? mais aquela fase de ter todo mundo à mesa como foi quando eles eram crianças. Mas nas ocasiões especiais, principalmente Natal é sagrado, assim, tipo... É a sua casa. É a minha casa. E eu faço até... Eu nem faço na véspera do Natal, porque as minhas noras, meu genro, eles querem passar com a família também. Uhum. E aí ia ficar um trança de estrada, ninguém ia aproveitar nem aqui nem lá. Então eu faço assim, o primeiro sábado, que todo mundo já sabe, primeiro sábado antes do dia 24 na minha casa. Uau, Então super todos legal. sabem que nessa data ninguém marca nada. É uma É temporada sagrado. de Sim. Natal, na verdade, Porque que você faz. para reunir os 4 filhos, as minhas 3 noras e o meu genro, É uma logística. porque todo mundo tem sua vida, tem seu trabalho, tem seus afazeres. E então essa data é especial. E a mesa do Natal para mim é a mais bonita, é a mais gostosa de fazer, sabe? De ficar pensando o que você vai fazer, com que cor que você vai usar, ou se vai pôr toalha, ou se não vai pôr toalha, vai pôr jogo americano. Ai, mas é aquele que eu vi, não sei, em tal lugar. Ai, é lindo, eu vou comprar aquele lá que eu vou querer. Então, todo esse processo de pensar na mesa antes também é uma delícia Tem os para mim. guardanapos também, né, Cláudia? É, Compra os sempre guardanapos guardanapinhos combinando. também, Que é a jornada, né? A jornada de escolher a mesa, de decidir a cor, o clima que você tá. Então, assim, é uma delícia montar, é uma delícia fazer, e é uma delícia ver todos em volta da mesa. Uhum. Porque ali é o que acontece, as melhores coisas, as melhores trocas de experiência, as conversas gostosas, não tem fim, né? Quando junta todo mundo, assim, se tem vinho, então a coisa vai longe. Vai longe. Altas horas. Já E virar qual foi almojanta, a já mesa junta que tudo. você montou, que você falou assim, gente, olha, essa daqui tá digna de Oscar, foi muito interessante, teve uma troca legal, me ajudaram? Como Eu que foi? não sei se digna de Oscar. Oscar eu falo assim, Sim, não, foi tipo, muito gostoso. Não, foi a mesa de Natal que eu fiz com o Francisco, com meu neto. Uau. E a gente usou todos os brinquedinhos dele lá de casa. Então, o centro da mesa eram carrinhos, caminhõezinhos, postinho de gasolina. E aí a gente pega o galho do pinheiro lá do quintal, que tem que ser lá de casa, Sim. né? Tudo tem um porquê, um sentido. sentido gostoso. O cheiro daquele pinheiro é Ai, gostoso, Natal, já né? remete. E aí a gente colocou no centro da mesa os brinquedos e colocamos os galhos e depois as luzinhas de fada. E o efeito ficou tão lindo. Mas o significado dele ter montado a mesa comigo foi assim, o auge. Incrível. É o maior de todos. Ai, gente, eu fico até emocionada, porque eu falo assim, a história toda, né? De ver os filhos grandes, poder curtir com o neto e fazer ele participar de algo que você Exato, gosta, que é sim, pra ele, né? Sim, e eles Que essa gostam, divisão de acaba amor. curtindo. Acaba curtindo, aprendendo, né? Porque não tem sentido se você colocar uma mesa linda, maravilhosa, mas aquilo não tem um significado para você. Sim. Você não está pensando na pessoa que vai sentar ali naquele lugar e vai participar da refeição. Sim. Você quer proporcionar o melhor que você tem. Então, assim, o Francisco ter montado comigo e está despertando nele esse gosto de gostar de participar de tudo, né? de ajudar. Isso não teve preço para mim, foi a mesa mais especial, foi essa. E você me falou uma coisa ali que me marcou muito. A mesa é uma declaração, né? Exato. Eu penso assim, a mesa é amor.
É amor. É isso mesmo. Ai, tô me segurando. Me segurando aqui para não isso chorar, mas mesmo. eu sinto, a mesa é amor. É. Você demonstra para as pessoas que estão à sua mesa o amor que você tem por elas. Sim. E aquilo que a gente conversou antes, não precisa ser uma coisa chique, não precisa ser uma coisa cara, mas você tem que estar inteiro ali. Sim, não é sobre o preço, é sobre Não, o valor. valor. É o que Valor. você colocou, a verdade que está ali. Exatamente. Você vê seus filhos Se chegando, dedicou. se sentando e ver o resultado bonito daquela mesa, que todo mundo fica e ninguém quer sair. Né? Isso Sim. não tem preço. Não tem preço. E tem Não valor. tem preço. É isso. E Lia, me conta você. Olha, uma tem 4, outra tem 3, você tem 1. Mas um que vale por meia dúzia. isso. Conta Até pra ele nós. fala, minha mãe fala que eu valho por meia dúzia. Como que é? Porque eu sei que seu marido viaja bastante a Viaja, trabalho o Edu e viaja são a vocês semana toda. durante a semana. É. Como que é o trâmite com a mesa, com a refeição, com a divisão de vocês? Às vezes eu brinco que durante a semana eu sou mãe solo, apesar de... É muito engraçado isso, porque o Edu sempre está à mesa conosco, Uhum. né? Então, de manhã, a gente está tomando café, o Eduardo está viajando, mas ele liga e ele fica, eu coloco o celular e ele Uau! toma o café ali com a gente. Gostoso. E a janta, o Felipe também ficou o dia todo na escola. Então, à noite a gente janta e liga, vamos ligar pro papai. Às vezes eu também ligo pra minha mãe, a gente, né? Então, assim, por mais distante que eles estejam, né? Meus pais não são daqui da cidade. E o Edu, ele sempre está à mesa conosco. Eu A família, e o Felipe de estamos alguma jantando, todos, todos conseguem estão participar um pouquinho. Então, eles estão ali presentes, né? Uhum. Mesmo que seja via Tec- celular, tecnologia. Tecnologia. Mas é a hora que a gente senta, é automático. Ah, vamos ligar pro papai. Ou ele fala, ou às vezes até eles estão jantando, então a gente... É um momento que fica ali, depois a gente desliga, ele fala, mas à noite eu ligo para dar boa noite, né? Sim. Então, final de semana é diferente. Final de semana a gente monta a mesa, tá junto. Exato. Porque é um momento que tá nós três, né? A gente curte bastante isso, não abre mão disso, né? Tanto a minha família quanto a família do Eduardo sempre teve essa coisa de sentar à mesa, mas é um pouquinho diferente por conta dessa rotina, Sim. né, da gente aqui. Isso que você falou, Lia, é muito interessante, porque eu adoro falar, toda vez que eu posso, eu bato nessa tecla, desconectar para reconectar, porque eu acho que a gente precisa sair um pouco do celular, um pouco não, Sim. muito do celular, mas assim, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Sim. Exato. Então, você trazer a função que ela tem, que é trazer para perto, gente, é uma maravilha, né? Não sente aquela ausência. É porque é o momento que a gente tem junto, Exato. né? E que bom que tem isso agora, né? Exatamente. A gente tem essa possibilidade. Então, assim, o que eu vejo, assim, às vezes muita família juntas, mas em Mas não outros estão lugares, desconectados, no celular. Desconectados, mas conectados, cada Longe um no do seu seu celular. celular, Nossa, exatamente. a gente No vê meu muito caso, isso em da restaurante, família. principalmente, né? É. Mesas No com meu bastante caso, gente. A tecnologia conecta. Olha É que a legal. favor. É a favor. Porque é o momento Ele que fica a gente muito, fica o Edu ali. fica muito mais presente Sim, do que pais que estão sentados sempre na no- mesma, né, Na mesma mesa, mesa. Exatamente. E é uma coisa assim, é todo dia no café da manhã, o Felipe almoça na escola, então às vezes ele me liga na hora do almoço, mas às vezes os horários não se encontram, às vezes ele fica o tempo todo na empresa, então não encontra no almoço, mas o café da manhã e a janta, sempre, todos os dias. Bacana. Incrível. Mostra a família, né? Mostra, Mostra a família. E seu filho se sente super amparado, Sim. que é o importante, É. né? O pai tá super presente. Presente. O Edu é muito presente, mesmo fisicamente distante, mas o Eduardo é extremamente presente na vida dele. Todo dia liga, bom dia, como foi o seu dia na escola. Então é uma coisa muito gostosa, assim, a saudade, né, não fica tão apertada. Só tenho saudade porque eu tenho que lavar a louça, né? Eu queria ele lavar. Né? Super. Mas dá uma saudadezinha. Essa é a Lia. Lia. O Eduardo Maravilhosa. não tá aqui pra lavar louça hoje. Aí a menina tá assim, Lia, Edu tá aqui, então teve almoço. Não Ai, sei. ótimo. Edu que cozinha, eu não gosto de cozinhar. Oh, mas gosto de ela andou comer. fazendo pão, viu? É, E uns faço pães pão, deliciosos. faço É. pão. Delicioso. Doces também. Então, a Nutri, ela
deu uma segurada aí. Mas o Du cozinha muito bem. Graças a Deus, né? E vamos lá. Você, agrônoma, saiu dessa profissão e virou uma artista, né? Isso tudo durante a pandemia. A pandemia, eu falo que ela destruiu, mas reconstruiu muitas pessoas. Sim. Ela reinventou muitas pessoas. E ainda mais pensando nesse propósito de Páscoa, né? Que é um Sim, renascimento. uhum. Então, fale um pouquinho dessa sua mudança de carreira, de vida, de E é tudo. muito engraçado, porque eu comecei a pintar por recomendação médica, né? Eu Uau. tive crises de pânico, sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, mas na pandemia o pânico tomou uma proporção muito grande. Meus pais não moram aqui, a gente morava num apartamento pequeno, todo mundo isolado e tudo mais. E eu comecei a pintar vendo vídeo de YouTube, né? E comecei a gostar muito de pintar e tudo mais. Mas eu pintava por hobby. Depois de um tempo, eu fui trabalhar na Bouquet Flor, trabalhei 1 ano lá com a Isabela e pegava encomendas, ou quando alguém pedia, eu pintava, mas nada muito assim. Só que eu falei, Isa, eu preciso dar mais atenção pro Felipe, não estava dando certo os horários e tudo mais, e eu queria focar na aquarela. E aí a Isabela falou para mim, faz uns cartões e coloca aqui para vender. Eu falei, Isabela, não sei pintar assim. E era Páscoa. Era Páscoa. Uau, era Páscoa. Era Páscoa. Eu fiz uma coleção de Páscoa. Quanto tempo? Foi em 2024, faz 2 anos. Eu já tinha saído de lá, mas assim, a Isa sempre foi muito 10 comigo, ficamos amigas, né? Ela falou, faz. Eu falei, mas eu não sei pintar direito. Ela falou, mas faz os cartões. E foi muito Ela legal. não sabe pintar Não direito. sei. Ela não sabe. Eu sei. Porque tive, assim, graças a Deus, tive uma boa aceitação, sabe? A Tati, que trabalha lá com ela, né? A funcionária dela, falou, Lia, todo mundo adorou seus cartões. Tem gente perguntando se você dá aula. E eu falei, não dou. Imagina, não sei o quê. E aí, acho que aquilo lá serviu de, tipo assim, autoafirmação, sabe? Não, eu acho que eu consigo. Então, quando você tem o reconhecimento de fora, ajuda. Ajuda a dar uma segurança Dá para o uma próximo segurança, passo, sim. E que, infelizmente, às vezes a gente precisa disso, né? E foi nessa, do incentivo mesmo, né? Não, você pinta bem, traz aqui. E aí as meninas... E eu pensei assim, bom, então eu vou me jogar mesmo. E cheguei numa proposta com a Isabela, né? Eu falei, eu quero fazer um workshop. Eu vejo que tem muita gente que quer aprender um hobby, não sei o quê. E eu acho tão legal esse negócio de ter essa, né, coisa junto. Eu falei, vamos fazer? Aí eu falei, eu não sei o que vai dar, mas... E a Isa topou. A Isa topou a ideia, a gente lançou o convite. Em 24 horas, nós colocamos 12 pessoas. 12 pessoas em um dia. Em um dia. E foi através de um workshop que eu conheci a Lia, Foi. lá na Bouquet Flor. Foi lá na Bouquet Flor. É. Então, eu sou muito grata à Isa, porque ela me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho, né? E eu saí da agronomia, ela me deu a oportunidade como agrônoma ali, trabalhando com os arranjos e tudo. E ela sabia que eu precisava Ali focar foi na um elo, família. né? Desmembrou Isso. de um e entrou em outro. Exatamente. E aí deu super certo. E foi assim que começaram os workshops lá. Hoje ela tem um ateliê, né? Que a gente faz outros... Tem essa parceria, ela faz outras coisas lá. Mas foi por conta disso. E aí teve lista de espera. E aí, dali as meninas... eu quero fazer aula semanal. E aí me trouxe todas essas meninas maravilhosas. Falou que eu sou muito sortuda, porque todas talentosas. Não tem ninguém que fala, ai meu Deus, essa não... Não vai ter que jeito. não tem jeito. Nem quando você viu o gingerbread? Nem quando eu vi o gingerbread, que eu falo que a Cláudia é minha garota propaganda. E viraram amigas, né? É verdade. E eu consegui trabalhar, agora eu consigo focar nos horários que eu preciso estar em casa com o Felipe, até por conta dessa demanda do Eduardo estar sempre viajando.
Então, para mim foi, assim, surreal, porque eu fiz algo que eu gosto para mim, que virou A minha terapia, terapia. começou como uma terapia, Exatamente. continua, né, como uma Continua como terapia. terapia. em grupo. Nós temos a terapia em grupo. E agora virou meu trabalho, que é a melhor coisa do mundo é você trabalhar com o que você gosta, Sim. né? Então eu acho que eu sou muito abençoada. Eu gostava muito, gosto muito da agronomia, vira e mexe, eu planto muda para as meninas, É verdade. né? Ai, fiz muda de não sei o quê, Tem invento, muda de né? rosa, tem muda de A borboleteira, borboleteira. né? A gente troca de ideia, de muda, enfim, o que você pensar, a gente conversa nas nossas aulas. E Isso o é muito legal que você saiu do ensejo da mesa, né? A gente começou a conversa na mesa, mas assim, você mudou para uma profissão que você ainda está na mesa. Eu preciso da Então mesa. você está compartilhando também a mesa, seja seu dom, seja amizade, seja terapia, seja conselhos, risadas, lágrimas, o que for, a gente continua a mesa, Sim, né? As aulas são As aulas são na mesa. Eu preciso da mesa, né? Sim, de todas as formas. E isso é uma coisa incrível. Eu falo que assim, esse quadro ele nasceu porque geralmente não é no sofá que a gente tem os melhores conselhos, é a mesa. Com certeza. É onde a gente tem a conexão. Então, é o olhar. É o olhar, é a intimidade, que muitas vezes a gente perde essa intimidade do toque. E voltar para a mesa, que é as nossas raízes, né, gente? Sim. Voltar para a mesa e contar essas histórias lindas é o que mais importa hoje, né? Pra gente lembrar a importância de estar à mesa. Seja na profissão, porque tantas outras profissões, né, que precisam da mesa, a sua profissão em criar, né? Sim. E pensando na infância, tá? Vamos lá, porque a gente tá falando agora, né, depois de tudo que a gente aprendeu na nossa infância e tentou colocar no nosso lar, como foi sua infância, Clau? A minha infância é assim, eu me lembro bastante da minha avó. Uhum. A minha mãe sempre trabalhou fora Uhum. e então a casa da minha avó era cruzando a rua da casa dos meus pais. Então as refeições eram na minha avó, ela que cozinhava, ela que fazia, e eu lembro bastante assim disso na casa dela, todo mundo em volta da mesa. Até comentei que você era uma toalha de plástico, porque com aquele monte de criançada, eu, meus irmãos, né, minha mãe trabalhando fora, minha avó cozinhando, tomando conta da gente, era uma toalha de plástico, passava o paninho. Que era o funcional. Sim, que que tinha. todo dia tinha alguém que derrubava um suco, uma mancha, Sim. aí passava o paninho. É aquilo que eu falei, eu lembro até hoje do cheiro do plástico da toalha. Mas assim, foi uma infância muito gostosa, foi uma infância boa, brincando com os meus irmãos, com as crianças, enfim. Saía, voltava, beliscava, voltava a brincar. Exatamente. Quando estava todo mundo, a família toda, vinha a irmã da minha avó de São Paulo, principalmente aos domingos. Então eu lembro que eram aquelas conversas intermináveis, assim, entre os adultos e num tom acalorado, assim, falavam de todos os assuntos. E eu, como criança, ali passava, sempre dava uma bibliotadinha, olhava o que estavam falando. Às vezes eu me sentava, ficava um pouquinho, já saía brincar de novo. E assim foi. E você e seus irmãos hoje, como que são? Eu e meus irmãos, olha, cada um casou, seguiu sua vida, né? Tipo, agora nas datas de aniversário a gente se encontra, se reúne. É assim. É assim. E sempre com as lembranças maravilhosas. As lembranças, Principalmente dessa tia de São Paulo, porque ela era uma pessoa muito presente. Então, quando ela vinha, era festa. Era festa. Já sabia que ia ter alguma coisa gostosa para viver. Exatamente, Que maravilha. E você, Bru, como que foi a sua infância? Que eu pude conhecer um pouco de perto. As duas Barbies de Americana. Eu conto para todo mundo, é verdade. Como que foi? Conta para mim. Eu também tenho muita lembrança na casa da minha avó e dos meus avós por parte de pai também, meu nono e minha nona. E sempre foi também assim com mesa, na cozinha ou então na sala, na mesa de jantar. E sempre os adultos sentados, né? A mesa não era tão grande assim, mas as crianças brincávamos debaixo da mesa. Eu lembro disso também, de ficar debaixo da mesa brincando entre nossos primos. E sempre isso, família, refeição. Sempre muito unido? Sempre muito unido, dos dois lados. E tinha aquele que dava aquelas pentelice, que era o que mais se sobressaía? Sempre tinha, aí a gente se juntava contra esse, né? As outras crianças, os primos. Mas é muito bom, são ótimas recordações. Sim, e que moldam a gente o que é hoje, né, gente?
que a gente aprende caindo, chuta um lugar que não era, enfim, e vai muito bom. E Lia, você, de Araraquara, né? Araraquara. E aí? Mas eu falo que eu sou barbarense de coração. Ah, isso mesmo. Gente, a cidade me acolheu muito bem. Eu tenho amigos em Americana que falam, mas você morou 9 anos em Americana. E vai fazer 4 que eu tô em Santa Bárbara. Mas eu amo Santa Bárbara de verdade. Eu fui muito bem acolhida aqui. Então, eu falo mesmo que eu sou barbarense de coração. E a minha família é muito assim, eu só tenho primos, tenho um primo. Mas pro lado da família da minha mãe, nós éramos em 7 primas. Uau! E meu avô ficou viúvo muito cedo, né? Mas a gente sempre ia dormir na casa dele, as 7 primas. Coitado, né? Nossa. Deve ter ficado enlouquecido, que ele só Com tinha certeza. netas mulheres, Com né? certeza. E sem a esposa, sem né? a esposa, né? Acho que guerreiro. ele falou, paguei todos os meus pecados nesta vida. Mas, e era muito legal meu avô, porque meu avô é português, né? E a gente ainda tem essa tradição, só que a gente não faz todo ano. Mas quando eu era solteira, criança, assim, todo ano eles faziam um vinho de laranja na casa do meu avô. Então todo mundo se sentava à mesa, aí, né, as tias, a mãe, minha mãe, ficava cortando a laranja e os homens lá tinham que lavar, tinha um tancão na casa do meu avô. Na época do calor a gente enchia e até nadava, porque era um tanque bem grande mesmo. Então, assim, eu tenho muitas recordações boas da casa dele por conta disso. Todo domingo, então, todo mundo ia lá, os pais, tios, tomavam um aperitivinho antes do almoço, né? E a minha avó... Feitos por eles. Feitos por eles. E a minha avó paterna, meu avô também, meu avô tinha loja de móveis. Então, todos os móveis da casa da minha avó, por parte do meu pai, foram feitos pelo meu avô. Uau! Que demais. Eu até tenho hoje um armário em casa que tem escrito ali. Eu tenho uma cama que meu avô paterno comprou do meu avô materno. Não, minto. Meu avô materno comprou do meu avô paterno. Tá. E tá escrito então, né? Vendedor Ítalo, comprador Joaquim. Legal. Gente. Depois meus pais se casaram, né? Então, essa cama pra mim é uma relíquia. E a mesa onde as meninas Então ele comprou sem os seus pais se sem se conhecerem. conhecerem. Olha que sem legal. se conhecer, porque era uma loja de móveis que tinha na cidade, né? Depois a loja pegou fogo, a família do meu pai perdeu a loja, mas a gente ainda tem muitos desses móveis e um deles, Incrível. quando depois o meu avô faleceu, eu pedi para ficar com a cama. E aí quando a cama veio desmontada, ainda tinha a etiqueta, né? Porque vinha com o vendedor, então tá lá Que o vendedor demais. Ítalo Micelli, comprador Joaquim de Campos. Sensacional. Então, aquela cama pra mim tá em Araraquara, tá no meu quarto lá, na casa da minha mãe, do meu pai. Mas tem um valor sentimental. Muito. E a mesa onde as meninas pintam era a mesa que a gente se reunia no almoço de domingo na casa da minha avó. Que eu trouxe, dei uma reformada nela, falei, né, que eu... E aí a gente pinta nela, então tem toda uma história. E eu acho que isso é o mais legal, sabe? Eu gosto muito dessa coisa de... A Cláudia sempre fala uma coisa pra mim, que eu levo pra minha vida, que não tem coisa mais valiosa do que o nosso tempo. Sim, é muito precioso. Verdade. Então, Verdade. eu sempre prezo assim, pelo tempo de qualidade, tanto com as meninas. Fico preocupada, às vezes eu falo, não tá legal, vamos fazer de um jeito. Com a família a mesma coisa. Então, esses móveis que tem toda essa história, pra mim é muito assim... Sem explicação. Tem todo diferente, sabe? E eu vou te contar uma coisa. Minha tia é artista plástica também. E quando pequena, eu ajudava ela a dar uns fundos. Que legal. Porque esses quadros, eles iam para premiações, enfim. E a primeira vez que eu fui visitar a casa dos meus sogros, né, do meu marido, a hora que eu entrei, eu vi o quadro que havia sido premiado. Que eu dei o fundo quando eu era pirralíssima. Olha lá. Olha que E a hora que eu vi aquilo, eu sei de toda aquela história, né? Porque ela pinta com alma, enfim, também. Uhum. E ela colocou a mica, que meu avô, ele era eletricista.
Então ele coloca mica para poder dar um tom de arte diferente e dar aqueles acabamentos. A hora que eu olhei, eu sei da história na casa e fala, gente, você olha e fala, sério isso, né? De alguma forma tudo se conecta. Tudo Sim. se conecta. E é lindo de viver, né, É gente? demais. É lindo. Então eu sei como que você se sente, porque eu me sinto assim. Então a Páscoa tem essa coisa pra mim, né? Porque foi a partir dos cartõezinhos que eu pintei que deu um pontapé inicial aí na minha coragem de mostrar. Porque a gente tem muito isso. Eu falo pras meninas, ai não, eu não sei pintar, ai não é feio, ai não. Eu falo, não é feio. Eu não deixo elas jogarem fora os desenhos, mesmo os que não ficaram bons, eu guardo pra você ver a sua evolução. Sua evolução, é verdade. Então isso é muito importante. Pra mim, foi uma validação. Sim. Tá? A questão de outra pessoa falar, não, eu acho que você pinta bem. E meu pai pinta também, apesar de não pintar aquarela, pinta muito bem, né? Pinta a óleo. Mas quando você tem uma validação que não é da sua família, é diferente. E eu acho que eu precisava disso. Então foi para mim mesmo um renascimento, como mulher, depois que eu tive o Felipe, que eu queria voltar a me sentir útil. E você passou por muitas coisas com ele. Muitas coisas, por causa das questões. O Felipe nasceu com a fissura labiopalatina, teve todas as cirurgias, faz tratamento até hoje, graças a Deus. Uma criança super esperta, normal, me deixa louca no final. Mas assim... Mas que foram questões que ninguém sabia, não, né? a gente Só quem é só no mãe, parto e só quem é ainda, mãe e vive sabe Sim, a sabe gravidade, né? Então, para mim, tudo isso tem muito significado. Então, é muito legal saber que as meninas estão representando aí com esses desenhos da Páscoa. Tem um saborzinho muito legal. Muito especial, muito né? especial. Gente, dá pra gente ficar aqui horas e horas. horas, porque vocês têm histórias Tem história. incríveis. Mas eu tô super ansiosa pra gente abrir a caixa que vocês criaram. Ai, Vamos? vamos. Gente, eu tô super ansiosa, porque tem toda essa história, tem todo esse propósito, né, gente, que a gente já falou. Ai, que demais. Olha que São lindo estampas isso. distintas, né? Então tem toda essa proposta diferente de cada estampa Que gostoso. que vocês criaram. Que demais, nossa. Nossa, Carol. Vamos ver. Meu Deus. Ai, gente, olha, vocês sabem, minha mão tá gelada. Ai! Gente! Não. E aí, Ai, gente? Carol, eu amei! Ai, que coisa mais linda. Tá um amor isso. Olha o Olha isso! Ai, tô E a emocionada. professora ganha os dois, né? Isso que é bom de ser professora. Olha lá. Ai, Nossa, maravilhoso. Carol. Que gostou, Bru! Muito obrigada. Vocês por Obrigada participarem. pela oportunidade. Não Obrigada tenho mesmo, nem o que Carol. falar. Trabalho aqui, estampado. Obrigada, E Lia. assim, o legal de Eu tudo amei, isso, gente, Carol. você gostou, Muito. Lia? Ai, tá muito E o lindo. legal é a história Pode de mostrar? tudo. Deve mostrar, mostre! Olha que orgulho, Olha que né? demais. E tem histórias, gente. Sim. Porque assim, eu gosto de entender a etimologia de tudo para poder falar a palavra perfeita. Eu gosto de dar sentido para todos os desenhos. Tudo tem um propósito. Eu vou falar desse primeiro, tá, Bru? Tá bom, tá. Esse daqui eu quis deixar ele chamar Aurora, né? Que ele é a cara da Páscoa, que por isso que eu pedi para vocês tudo isso. Então, o coelho, que é o renascimento, a fé, a esperança, né? Que ele sempre simbolizou isso. Não é só o coelho em si. Aqui é a Trindade através dos coelhinhos, Cordeirinho de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa cruz, né? Da nossa esperança e fé. E todos os ramos aqui distribuídos. Então, assim, ele não é só um jogo bonito, ele é cheio de sentido, né? Então, Muito assim, significado. ele é muito profundo. E essas cores que, sem querer, ninguém combinou. Não, ninguém Gente, combinou. é verdade. É verdade. Exatamente. Então, é muito Nossa. lindo. Que demais. E esse daqui, que foi inspirado nos desenhos da Clau, que ela, enfim, viaja bastante e tudo mais. Então, tem o Toit de Joux aqui, Eu que é um amo. estilo francês, né? E daí já entra junto com alguns desenhos que lembram uma porcelana portuguesa. Sim. Então, assim, ele tem esse nome, né, que é a Europa Pascal.
Então, Amei. tem Obrigada. tudo isso. Demais. Agora eu quero saber, como que vocês estão se sentindo? Conta pra mim. Estou muito feliz e grata por essa oportunidade de ver, né, nosso trabalho, nossa dedicação aqui estampada. Ai, Juro, Bru, muito obrigada. Obrigada por acreditar nesse projeto, nessa parceria. Muito Nossa, eu que obrigada. agradeço. Vamos fazer muitas casas felizes. Nossa, que sem delícia. dúvida, sem Com os dúvida. Nossa, desenhos já e as mãos de pensou? vocês. Saber que isso aqui vai estar na Páscoa de muitas Então, pessoas, que sim. delícia, né? Enfeitando um momento tão Tão especial, tão Sim, gostoso, e abençoando, acima de tudo, eu falo, né? A refeição, né, o momento. Nossa, É isso, Ficou Estou muito gente. muito lindo, agradecida, emocionante. Carol. Eu que Obrigada. agradeço, Tô emocionada sem também, palavras. assim. Muito Carol, emocionada. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada a você, Lia. Porque quando eu vejo o trabalho das meninas, isso me. Ai, meu coração transborda. Essa é a Lia. Meu coração transborda, de verdade. Porque saber que eu tô podendo ensinar elas, tô podendo passar o que pela internet às vezes era meio difícil, Põe né? mais água. Põe mais água. Põe mais água. Ah, você tá indo muito rápido, né? eu tô entendendo porque você não tá fazendo. Não vai rasgar. Não vai rasgar esse papel. Eu sou assim. Mas é só presente. É só presente que a aquarela me trouxe de amizades, de realizações profissionais. Enfim, tudo de bom. Eu sou muito grata mesmo a Deus que me deu essa oportunidade. Ai, meus amores, estamos Obrigada. mãos aqui. Muito Obrigada, obrigada. Obrigada Muito pela obrigada. oportunidade. Obrigada, meninas. Uma parceria. Muito Foi, gostoso. sim, Agora eu quero montar uma mesa, vamos? Vamos? Vamos. Então Posso vamos. forjar. Ai, que lindo, né? Ficou demais. Vamos terminar de montar. Gente, tá tudo muito lindo, né? Maravilhoso. Você dá vontade de confraternizar aqui, de já sentar, bater um papo Sim. gostoso. Que venha a Páscoa. Vem a Páscoa e vários momentos incríveis em família. Sem dúvida. Obrigada, Bru. Querida. Clau, que as suas mãos são de ouro, a gente já viu, né? Agora, depois dessa montagem toda, eu estou assim, super apaixonada. Não dá vontade de sentar e já ficar e não sair mais. Mas tudo isso tem uma história, né? Você acabou de chegar de viagem, você pousou ontem, foi isso? Foi. Antes de ontem? Antes de ontem. Conta pra nós como que você trouxe tudo isso, como foi essa inspiração para essa mesa? Então, eu viajei e quando eu vi essa louça, assim, eu me apaixonei por ela, porque tem tudo a ver com a aquarela que eu pintei nos tons de azul e que a Enjoy eternizou no tecido. Eu tô muito feliz por isso, viu? Obrigada, Carol. Ai, eu que fico muito feliz. Então, assim, a hora que eu vi essa louça foi logo no primeiro dia da viagem e aí eu não tinha como levar na minha mala para um outro destino que eu ia. Deu um corre, o marido ajudou, teve que levar no aeroporto, guardar no guarda-volumes, porque eu falei, não, você compra na volta. Eu falei, na volta não vai ter. E realmente, depois na volta eu passei lá e não Você tinha. ia sair de um lugar e ir Ia para pro outro. De avião. De avião. E eu só podia levar uma mala de 23 quilos. E isso daqui pesa pra caramba, eu não podia pôr na minha mala. Gente, mas eu Então, não foi- sabia dessa dica, Não. eu vou ter que usar. Foi O assim, Rafael que aguente. Deu um corre pra valer, mas assim, valeu muito a pena. Porque Muito. todas as louças têm tudo a ver. A hora que eu vi, eu falei, não, isso Olha aqui isso. foi feito pra Olha usar isso. junto. Na hora a gente aí já vê a mesa, já visualizei ela com hortênsia, com os coelhinhos e os ovos. E brincando com os tons entre azul, dourado, né? Ficou bem legal. Todo esse toit de jus, de todas as Sim. formas que ele pode se expressar. Eu amo, eu acho ele clássico, sabe? E eu Sim. achei que ficou tão gostoso, tão bonito. E a gente que tá num lugar tão difícil de hortênsia, aonde que você conseguiu essas hortênsias? Encomendei. Durante a viagem? Na verdade, foi a minha amiga que encomendou. Ela Aham. falou, eu conheço uma floricultura, eu vou ligar pra ela já e tal. E assim foi. Gente, a mesa tá um escândalo de linda, maravilhosa. Obrigada. Então não é só na mão de pintura, mas nessa obra de arte que você monta. Então, assim, não tenho o que falar. Eu faço com amor e com prazer mesmo. É uma coisa que eu gosto
E sempre prezei por uma mesa bonita. Eu gosto mesmo, faço com carinho. Fazer o melhor que a gente pode, Sim. na medida do possível, Sempre, sempre. né? Isso causa uma evolução sempre que a gente aperfeiçoa uma mesa, né? Com certeza. Ai, Clau, muito obrigada. Carol. Ansiosíssima para a próxima. Vamos lá. Ficar sempre com a gente. Sim. Obrigada. Dá um beijo para as meninas. Beijo. Gente, o que um hobby nos faz, né? Cria-se uma amizade ao redor da mesa e essa terapia de pintar repercutiu que elas criaram algo incrível, algo que vai para o Brasil inteiro e deixar famílias ainda mais felizes. E ver essa gratidão delas, gente, eu tô indo com a minha alma cheia de amor e carinho porque eu que estou cheia de gratidão para dar, é incrível. Tô indo realizada, essa é a palavra.